Lucas 24, verso 1 diz: No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas, quando entraram, não encontraram o corpo de Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: Por que estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se de que ele lhes disse, quando ainda estava com vocês na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. Verso 9. Pronto, só aí. Amém, queridos? Que Deus continue nos abençoando. Hoje eu fiquei pensando em algo interessante. Lendo a Bíblia, nós precisamos ler o tempo todo. Ler a Bíblia o tempo todo. E lendo a Bíblia, eu me deparei com esse texto de Lucas 24. E quando cheguei nessa pergunta, por que vocês buscam um vivente entre os mortos? Eu fiquei preso, de alguma forma, que eu quero compartilhar com vocês. Algumas percepções que eu tive aqui, que disso nós vamos tirar algumas lições para nós. De forma geral, a gente sabe que se tratava esse texto, como nós já lemos, trata-se da ressurreição e do primeiro encontro que Jesus teve com seus discípulos, nesse caso, as mulheres. E elas vão até lá. Eu não vou falar sobre as mulheres, eu não vou falar sobre a ressurreição, eu não vou falar sobre o vivente entre os mortos, embora cantei o hino, porque é uma realidade que a gente precisa cantar constantemente. E precisamos cantar louvores assim, inclusive, porque eles têm esse efeito de nos remeter a doutrinas. Nós vivemos um caos doutrinário em muitos louvores. Mas eu não vou falar sobre esses pontos que eu disse. Do que então nós vamos falar? Interessante a estrutura da pergunta, como que a pergunta é colocada. Normalmente, e eu já preguei muitas vezes em congressos, em eventos com esse tema, e aqui na igreja devemos ter várias mensagens gravadas e foram pregadas aqui. A gente utiliza porque buscar o vivente entre os mortos. Ele não está aqui, a segunda parte do versículo, mas ressuscitou. Mas me chama a atenção a forma da pergunta. Ele não queria anunciar, nessa percepção que eu estou fazendo aqui, que Jesus ressuscitou. A ressurreição, se o anjo quisesse, o Senhor quisesse falar com as mulheres que Jesus ressuscitou, a ordem seria o inverso. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Não há necessidade da pergunta diante dessa afirmativa, que ele não está aqui. A pergunta é essa: por que vocês vieram buscar um vivente entre os mortos? Por quê? Dá-se a impressão
de que elas estavam fazendo uma coisa que não era para fazer. Por que você está aqui? Não era para você estar aqui. É mais ou menos essa pergunta. Lucas, por que você está aqui? Era para você estar ali. Não era mais ou menos isso? Por que vocês estão aqui? Vocês estão buscando um vivente entre os mortos? Está errado. Não é aqui o lugar de buscar. Percebe que a percepção que eu tenho nessa leitura é que as mulheres foram a um lugar errado. Não era para elas irem ali. Mas por que, pastor? Mas não foi lá que ele foi sepultado? Não foi lá? Se continuarmos a leitura do texto, vamos ver que ele manda ir para Galiléia. Então parece que o endereço que elas deveriam ir era Galiléia. E não no túmulo. Vamos ler de novo? Vamos fazer essa leitura. A gente tem que prestar atenção na estrutura do negócio, do texto. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas, elas foram preparadas. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor. Ok. Aí, de repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram, por quê? É uma pergunta, não é uma explicação. Ele está querendo saber por quê. Se fosse resposta, a estrutura era a mesma. Por que vocês estão aqui? Porque ele ressuscitou. A estrutura era diferente, mas aqui é uma pergunta. Por que buscais um vivente entre os mortos? Aí, essa é a pergunta. Ele não dá a resposta da pergunta delas, que fez a elas. Ele não dá a resposta. Ele não está aqui, não é a resposta que ele está dando para a pergunta que ele fez a elas. Mas não é. Parece que é, mas não é. Ele não está aqui, não. De antemão, ele pressupõe e sabe, tem a ciência, é claro, se tratando de Deus, que elas foram lá para fazer um outro trabalho. Qual? Tratar do corpo. Elas foram lá para tratar do corpo, ou do túmulo. Elas foram preparadas com especiarias aromáticas, que era para esse efeito. O Senhor sabia de tudo na sua presciência, claro. Mas, como eu estou dizendo, vamos para os textos seguintes. Por que ele... Agora ele passa a fazer uma referência de um assunto interessante, que parece que nem está no contexto. E eu vou explicar. Se continuarmos, ele não está aqui, continuaríamos assim, olha, ele ressuscitou. E ele agora tem isso para fazer. Mas aí ele vai buscar na memória. Lembrem-se. Olha lá o verso de número 6. Ainda. Lembrem-se do que ele disse. Então ele está dizendo assim, vocês esqueceram do que ele disse? Vocês esqueceram do que ele disse? Aí ele recupera o que foi dito, dizendo, lembre-se de que ele disse quando ainda estava com vocês, e ele dá o lugar, olha como ele é preciso, na Galiléia. Vejam bem, ele estava com vocês na Galiléia, e o que foi que ele disse?
é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite hoje, ressuscite no terceiro dia. Então, se lembraram. Aí agora vem a resposta. Por que vocês estão aqui? Porque esquecemos. Esquecemos do que ele disse. Por que vocês estão buscando? Porque esquecemos o que ele disse. É simples. O meu tema é esse: como a gente se esquece do que Jesus disse rapidamente. Como a gente esquece? Se vamos para o texto de Marcos e fizermos uma composição entre os textos, Marcos e Lucas, que Marcos, e eu acredito que aqui também na sequência, ele diz assim: manda os discípulos ir para Galiléia. Aqui ele diz assim, Lucas diz, na Galiléia ele falou isso para vocês. Em Marcos ele diz assim, manda os discípulos irem para a Galiléia. A minha pergunta é, por que elas esqueceram que ele havia de ressuscitar? Esqueceram da ressurreição. Claro que eu não estou culpando as mulheres. Não é isso que eu estou fazendo, de forma nenhuma. Mas tem coisas que nós não podemos esquecer. E quando a gente esquece, a gente tem perda de muitas coisas. Nesse caso, até de tempo, talvez. Embora elas se encontraram com o Senhor. No caso delas, se encontraram com o Senhor. E nós, quanto tempo a gente perde? Verdade. Aleluia. Mas o que eu quero falar com os irmãos é, vamos lá. Fiz uma pequena introdução, vamos dar uma olhada no parâmetro da situação. De como está a situação. Veja, em primeiro lugar, a cena nós já descrevemos. Segundo, olha o estado delas, como que o texto descreve as mulheres. Descreve as mulheres da seguinte maneira. Observe, elas estavam assim. Ou carregadas de especiarias, como eu já falei, né, aromáticas, que haviam preparado. Foi algo que elas fizeram para aquilo. Vejam só, depois... Quando foi? No primeiro dia da semana, no dia da ressurreição, marcado, ao terceiro dia, como ele havia dito. Aí, observamos um outro ponto. Qual ponto, pastor? A descrição do cenário. Qual era o cenário? O sepulcro estava aberto, a ausência do corpo. O estado delas me chama a atenção bastante. Vejam, elas estavam como? Perplexas. O texto, eu estou usando a NVI, perplexa. Segundo, sem saber o que fazer. Olha como a Bíblia descreve isso. Está aqui, ó. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram a pedra removida, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. Aí vem a pergunta lá. Por que vocês estão aqui? Aí vem o contexto. Recupera na memória. Aí vem o seguinte, elas se lembram. Qual é a história que nós precisamos pensar aqui? Não parece muitas vezes, não parece conosco, muitas vezes a gente fica sem saber o que fazer? A gente esquece de algo que não poderia ter esquecido, e por esse esquecimento, nós ficamos sem saber o que fazer, e por não saber o que fazer, a gente passa por grande sufoco, mesmo sabendo o que fazer. Puxa vida, é mais ou menos isso. Aí, olha a segunda descrição. Aliás, a próxima descrição. O rosto delas cai. Olha o que diz o texto. Amedrontadas. Sem saber o que fazer, amedrontadas, depois que viram os dois homens, as mulheres baixaram a cabeça para o chão. Olha que cenário que a gente precisa observar. Elas ficam perplexas, sem saber o que fazer, amedrontadas,
e o rosto cai ao chão. Olhem para mim. Tudo isso porque esqueceram do que Jesus havia dito. Tudo isso porque esqueceram do que Jesus havia dito. Porque se elas tivessem lembrado do que Jesus tinha dito, e quando chegasse ao túmulo, a reação seria outra. Elas nem ficariam sem saber o que fazer, elas nem ficariam amedrontadas, tampouco elas não ficariam perplexas, e por último, elas iam celebrar ali, porque elas não queriam a morte do Senhor. Essa primeira parte do texto, se a gente pegar e juntar isso com os discípulos de Emaús, nós veremos como que o homem esquece. Veja, Jesus entra Jesus se aproxima dos andantes, conversa com eles, bate um papão, anda junto. Gente, preste atenção. Você convive com uma pessoa por 3 anos. Você vive com essa pessoa de manhã, tarde e noite. Você conhece o jeito dela andar? Você consegue identificar o jeito, a estrutura do corpo, os passos da pessoa? Consegue observar isso? Você vê uma pessoa de longe? Você vê uma pessoa de longe andar? Você não está enxergando o formato do rosto. Mas pelo passo, pela expressão, você sabe como ela anda. Você fala, aquele jeito ali é de alguém que eu conheço. Todos nós aqui na igreja temos formas exclusivamente nossa que nos denunciam e é a forma da gente andar. Aqui tem gente que anda bem comedido, encolhido. Aqui tem gente que anda arrastando o pé. Tem gente que anda de bengala. Tem gente, por exemplo, ontem eu aqui trabalhando com os irmãos, e eu estou com um problema na coluna. Nunca trabalhei carregando peso, e esse problema da coluna não sei de onde veio. Aí eu estou aqui, eu fiz todo um trabalho ali na frente, para eu não baixar. Mas o irmão Julian chegou e falou assim, não, vamos montar aqui um negócio, e eu não quis falar nada. Eu falei, vou montar aqui e tal, umas coisinhas. Falei, eita, meu Deus, vai ser uma benção, mas depois para mim vai ser uma prova. Aí eu vou ajudar nessa parte que o irmão estava fazendo aqui dentro. Aí teve a hora que eu fui levantar, não consegui. Eu fui igual o Caso Bahia, dedicação total a você, 12 parcelas. Aí o irmão Julian falou assim, mas o que é isso aí? Eu falei, calma aí, varão, isso aqui é só um teste, né? Mas a gente não tem um jeito de andar? A gente conhece a forma da pessoa andar. Você conhece o jeito da pessoa falar? Se alguém ligar para você, às vezes eu faço isso com alguém aqui na igreja. Quando liga sem bina, aí a pessoa atende do outro lado, eu liguei para uma irmã aqui, eu falei, vou saber se essa irmã conhece, essa ovelha conhece a voz do pastor mesmo. A irmã aqui de onde foi que eu falei que eu era? Aqui acho que é do programa do Faustão, assessoria, não sei de onde que eu falei que eu era lá. E aí a irmã falou assim, é mesmo, não estou acreditando, essa voz está parecendo de pastor. Acho que eu denunciei pela fala, né? É o quê? Ah, tá, obrigado. Muito obrigado, Marcelo, você é uma benção. Tá bom, obrigado. Eu vou usar já, tá? Deixa aqui. Então, aí eu tentei convencer a irmã que não era quem ela estava pensando, que era eu. Ela disse, não, tudo bem, mas esse jeito de falar está muito parecido com o pastor Marco. É o pastor Marco que está falando aí.
Aí passei mais uns 2 ou 3 minutos e tentei argumentar. Ela falou, não, eu não quero saber dessa conversa aí não. Mas essa voz aí é do pastor Marcos, você está imitando o pastor Marcos. Você não conhece a pessoa pela forma dela? Você conhece o timbre da voz. Como é que os caras que andaram com Jesus, em menos de 3 dias, não conseguiram mais identificar o jeito dele andar, a forma dele falar? Não conseguiram identificar nada. Aí Jesus, quando entra na casa, pega o pão para partir, é que eles se lembram. Aí a Bíblia diz assim, e eles se culpam. Interessante. Veja só na reflexão deles. Porventura, olha só o que eles dizem. Porventura, não ardia o nosso coração quando pelo caminho ele nos falava? Não, quer dizer, eles esqueceram da voz, esqueceram do jeito de andar, esqueceram da forma de falar. Cada um tem uma forma. Eu falo de um jeito, Fabinho fala de outro. Vou imitar o Fabinho. Vou imitar o pastor Marcos. Eu não sei imitar a mim mesmo. Vou imitar a irmã Cida. Esses dias tinha um cara me imitando lá na minha casa. Um pequenininho lá. Como é que o cara estava imitando você, né? Imitou a irmã Cida. Foi. Não sei o que aconteceu, uma criança caiu lá, não sei o que foi. Acho que a criança tomou um tombo, subiu no banco lá, caiu. Aí a irmã Cida me chamou. A irmã Cida me chamou. E vocês sabem que ela tem uma forma de me chamar, né? Aí, então, quando eu apareci na janela para ver o que estava acontecendo, tem um rapazinho lá de 3 anos, né? 5 anos. Ele fez exatamente igual a irmã Cida. Vem logo! Foi, né? Água! Ela falou, traga. A irmã Cida me chamou, até eu me conectar, que eu sou lento. Ela pega água, até eu saber o que é água. Pode ser água oxigenada, água sanitária, pode ser água, pode ser tudo, água de coco que ela gosta. Eu nunca vou pensar que ela me traga um copo de água. Aí o menino, ele fez igualzinho. Água! Estava descendo a rua, estava vendo uma mulher subindo com uma criança, e eu estava descendo dessa forma. E eu vi a mulher e a criança vindo de encontro comigo. E então, de repente, a menina pequenininha também, ela me viu de longe, e eu não percebi. Ela botou a mão para trás, baixou a cabeça, começou a dar igual a mim. Aí eu percebi que a mulher estava rindo. Eu falei, será que essa mulher está rindo de mim? Né? Porque aí a gente foi rindo. Ela falou assim, moça, ela está imitando você. Ela está imitando o seu jeito de andar. Ela fez igualzinho. Como é que a gente não consegue identificar a pessoa? Esqueceram. Esse é o problema. Olhem para mim. Não esqueçam das coisas que Jesus falou. Não esqueçam de fundamentos da fé cristã. Elas não deveriam ter esquecido, como nós também não devemos esquecer. Mas, pastor, então tem formas de lembrar? Tem. Tem muitas maneiras para não esquecer. E aí é que eu quero compartilhar com vocês um pensamento interessante, uma forma de observar que alguns rabinos interpretam alguns textos. Vamos lá para para o livro de Josué. Olha só, eu quero compartilhar isso com vocês. Josué, capítulo de número 1. Como é que eu vou esquecer? Não vou esquecer. Esquecimento é um problema para todos nós.
Eu disse que meu tema não seria a ressurreição, mas o meu tema seria a falta de reconhecimento, de memória. Josué, capítulo de número 1. Versículo de número... vamos ler a partir do 1. Eu acho que tem algumas lições ali para nós. Deixa eu ver quem está me acompanhando aqui, quem está conosco no culto. Glória a Deus, olha ali, nós temos irmã Janira, pastor Isaías Augusto Leite, meu grande, pastor Isaías, um referencial para mim, como eu amo essa família, nós temos orado muito pela nossa irmã Gesana, uma saudação para o pastor Isaías, é um referencial. Irmãos, os primeiros livros que eu li, alguns dos primeiros livros que eu li eram do pastor Isaías, que ele me permitiu ler. Glória a Deus. Da biblioteca dele. Então vamos lá. Josué, capítulo de número 1, diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Verso 2. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, como prometi a Moisés. Como eu prometi a Moisés, todo lugar que puser a planta dos seus pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias de sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei. Nunca o abandonarei. Olha como ele repete o tempo. Nunca. Pense quando eu vou te abandonar. Pensou? Nunca. Pense em quando eu vou deixar você. Pensou? Nunca. Consegue prever o tempo do nunca? Saber quando chega o tempo do nunca? Pois é esse o tempo que eu vou te abandonar. Ou é esse o tempo que eu vou deixar você? Nunca. Então isso não vai acontecer. Deus pode falar isso. Muitas vezes a gente fala assim, nunca mais eu faço isso. No dia seguinte a gente faz. Porque o nunca para nós não existe. Mas para Deus, bom, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo. Olha só, é imperativo a fala. Seja forte. Ele não está pedindo, estou pedindo para você ser forte. Ele está dando ordem, seja forte. Ele está marcando posicionamento. Posicionamento. Josué, você se posicione com força. Seja forte, corajoso, porque você conduzirá. Ele não diz eu, você. Você conduzirá esse povo. Olha, você conduzirá este povo para herdar a terra que eu prometi. Eu prometi, mas você tem que ter coragem. Eu prometi que vou dar, mas você tem que ter força. Eu prometi que vou dar, mas você tem que ter firmeza. Aí ele diz assim, prometi debaixo de juramento. Quando foi esse juramento? Deus fez juramento a Abraão. Aí ele diz assim, e aos seus antepassados, somente seja forte, repete o texto, caiu toda a minha papelada de anotação aqui, Mateus, me ajuda aí. Somente, olha só, somente seja forte. Olha como ele repete. Interessante as coisas que Deus pede para pessoas distintas. Seja forte. Somente seja forte e muito corajoso. E agora ele não quer só mais corajoso. Ele quer muito. Corajoso agora já não basta, parece. Tem que ser muito corajoso. Seja forte, muito corajoso. Aí agora vem um negócio interessante. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Preste atenção. Como é que Josué poderia obedecer tudo que Moisés havia dito? Tinha lei, tinha livro. Moisés é que entrega
ao povo as tábuas, que são os primeiros textos sagrados. Não tinha livros assim como nós temos hoje. Tinha que ser gravado aonde? Tinha que ser gravado na memória. Você lembra de tudo que alguém falou com você ontem? Anteontem? Lembram da pregação de domingo passado, retrasado, terça, quarta? Aí ele diz mais ainda. Ele diz: não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido. Quer ser bem-sucedido, não pode haver desvio. Não pode ter rota alternativa. Aí ele diz mais ainda: por onde queres que andar. E aqui me prende. Não deixe de falar deste livro da lei e medita nela de noite. Seu texto diz assim: não se aparte da tua boca. Tem algum texto que diz isso? Aí, não se aparte, olha lá, não se aparte da tua boca. Como é que é isso? Vamos interpretar? Será que é para andar com isso aqui assim? Será que é para andar com o texto aqui na boca? Como que é para andar? Falando. Que tipo de fala? Falar para os outros? Como que é para fazer? Olhe para mim. Agora. É para fazer exatamente isso que eu vou fazer aqui agora. É desta forma. Vou pedir aleatoriamente que um irmão cite um texto. Cite um texto, qualquer irmão, que você gosta de ler. Um texto. Qualquer um. Pode. Filipenses 4:8. Vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 8. Muito bem, você falou só de um texto? 4:8. É para fazer isso. Como? Já li. É isso que é para fazer? Não. É para fazer isso. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Leitura em voz alta. Olha aqui para mim. Leitura em voz alta é um processo ordenado por Deus para memorizar. Deus sabia. Tinha outros métodos. A palavra no umbral, a palavra no braço, a palavra na testa. Isso. Tinha outras formas. Mas em que período? A leitura em que período? Voltemos lá para Josué. Josué 1, verso 8. Qual período, pastor? Olha lá. Ele diz assim: não deixe de falar destas palavras, deste livro da lei, e medita nelas de dia e de noite. O que é que Deus está dizendo aqui? Organize o seu tempo de forma sistemática e tire rigorosamente de manhã
e de noite. Não é, olha, este é o padrão que Deus estabeleceu para Josué. Diariamente, leitura em voz alta, de manhã e à noite. E ele diz ainda, continua. Ele diz assim, olha lá o texto. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer, não é de saber, é de fazer. Para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o seu caminho. Olha que coisa interessante. E serás bem-sucedido. Deus está organizando a vida de Josué. Processo de memória. Nós não fazemos isso diariamente. Talvez tenha irmãos que rigorosamente, eu conheço alguns, que lê um texto da Bíblia. Vou parar para fazer a leitura da Bíblia em voz alta. Deveria ser uma prática de todos nós. Segundo, ele não diz o tempo. 1 hora, 2 horas, mas ele diz que precisa ter rigor. Nós fazemos as nossas reuniões, Rebeca citou uma coisa aqui interessante, eu vou pegar a carona na fala da Rebeca, para recuperar. Ela disse assim, temos várias oportunidades de fazer oração. Foi isso que você falou? Para orar. Temos a terça, temos a quinta. Temos algumas oportunidades para estudar. Temos a quarta. Temos o domingo de manhã. Rigorosamente domingo de manhã, pela manhã. Isso ela não falou, foi eu que estou dizendo. Eu parei só na oração, que ela falou da oração. Rigorosamente. É um processo. Sim, Mancida, o que você quer me ajudar aí? Olha o livro do Vitor aí. Ele já sabe ler? Então leia aí, Vitor, você. Vamos lá, Vitor. Lê aí. Pode ler. Pega, vai. Quer não? Tá bom. Então lê sem microfone. Quer ler sem microfone? Vai, quando você quiser, você lê. Tá lendo? Vai. Olha aí. A leitura dele, ele que viu no texto, ele está vendo que o texto dele está diferente do meu. E não é interessante ele perceber que tem uma diferença e ele fala, o meu está diferente. Estudar o livro. Vamos mudar para a versão do Vitor? Estudar o livro dia e noite. Dia e noite. Dia e noite. Não é opcional. E Deus diz assim, você quer prosperar? Tenha cuidado de cumprir conforme. Conforme, não é paralelo, não é a mais e nem a menos. É exato o que está sendo pedido. Não é uma via paralela. Não é parecido. Não é a mais e nem a menos. É o que está sendo pedido. O que está sendo pedido? Aí ele diz ainda, deixa eu dar uma olhada aqui no relógio, né? Senão eu vou embora. Eita. Por último, parando por aí, como eu citei os rabinos judeus, para os rabinos, esta opção, aliás, esse comando divino não é opção, é obrigatório.
E eu assisti uma série interessante, que eu recomendei para vocês. Para entender o texto, você tem que buscar um pouco na cultura, né? Na história. E muitos desses trabalhos são feitos a partir de pesquisas. São feitos a partir de pesquisa. Muitas dessas séries, desses trabalhos, são feitos a partir de pesquisas. Senão os caras não têm dado para falar sobre aquilo que estão falando. Então, o pai de família tem uma criança que tem uma vocação, né? E leva para a escola de leitura. Ele tem que ler. Ele tem que ler o tempo todo. Ele vai fazer um processo de leitura, e a leitura, naquele período, é em voz alta. Não é uma leitura de reflexão, é leitura em voz alta. Tem todos os cuidados, eu só estou trazendo aqui um ponto de reflexão. Mas, se quando chega o momento dessa criança ser avaliada pelo rabino, para ver se ele dá sequência à vida religiosa como um rabino, para ser educado para ser um rabino, ou se ele volta para a família, então a pergunta é dessa forma. Vamos imaginar que seja Fabinho. Fabinho, João 3,16. Tá, errou. De bate pronto assim, né, irmão? Eu também não diria, não. Viu? Olha, veja bem. Então, por isso que eu peguei ele, né? Porque o Fabinho tira de letra. Se fosse eu, seria pior que ele, talvez. Nesse sentido. Até o funcionar, só funcionaria... Aqui não dá, né? Adriana é papa bíblia. Então, o que acontece, irmão? Há um teste como este, Bíblia fechada, livro fechado. O que está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 15. Não sabe? Volta para casa. Vai trabalhar, vai cuidar da família, vai casar, vai ganhar dinheiro, vai comprar casa. Você não serve para ser rabino. Tudo bem, nós não somos judeus, nós vivemos debaixo da graça. E nem tem a ver judaísmo com cristianismo nesse sentido, como eu falei há poucos dias. Mas como é que a gente trata aquilo que Deus falou para nós não esquecer? Para a gente não esquecer. Como é que a gente trata a nossa Bíblia? Como é que a gente lida com a leitura? Como é que a gente lida com a memorização dos textos bíblicos? Como é que a gente lida com os nossos processos de ensino? Irmão, de memorização das coisas de Deus. Tem Bíblia hoje na voz de Cícero Moreira, tem Bíblia na voz de não sei de quem, tem Bíblia na voz do Google, tem Bíblia na voz da mulher do Google, tem Bíblia na voz da mulher do Google da China, tem Bíblia na voz da mulher do Google, da mulher do Maps, tem Bíblia na voz da mulher do outro lado do carro lá, que eu esqueci o nome lá, como é o nome? Do negócio do Waze. Tem Bíblia na voz de quem você quiser. Você escolhe. Você vai lá. Você tem audiobook, tem tudo. Tem texto na Bíblia, o Google lê para você. Você põe a Bíblia lá no Google, ele lê para você. É interessante, eu tenho um aplicativo aqui, que se eu não posso ler, ele lê para mim. É interessante. E tem um aplicativo aqui que se eu não sei ler, ele vai lendo e eu vou acompanhando, ele vai marcando onde eu estou lendo, para eu não me perder na leitura, para eu pegar ritmo de leitura e tudo mais. Com tudo isto disponível, com a escola bíblica, trazendo elementos para a gente memorizar as doutrinas, com o inário, recorro a ele novamente, cadê a minha? Está aqui, ó, com o inário, aqui temos textos bíblicos, doutrinas bíblicas aqui, com tudo isso, com todo esse aparato, com internet, com televisão, com programa. Irmãos, basta você pegar o seu celular, dar um Google lá, um YouTube, vai ao canal da igreja, pega o hino para aprender, pega a mensagem que foi pregada para revisar, com toda essa parafernália de aparatos que a gente tem, nós temos que responder a uma pergunta. Qual é o tempo que a gente determinou na nossa própria vida para lidar com a palavra de Deus? Para não esquecer,
para fazer o processo de memorização sobre aquilo que Deus quis. O que é que Jesus queria? Retomando para finalizar com essa pergunta para as mulheres. Ele não gastou tempo anunciando. Ele gastou tempo fazendo elas se lembrarem do que havia sido dito. Ele não anunciou nada novo. Ele só recuperou o que tinha sido dito. O que é que o Senhor quer nos dizer? O que é que o texto quer nos dizer? A gente gasta tempo em coisas erradas. Por que que elas prepararam? Viram que o texto disse? Voltamos lá. Elas prepararam. Está lá no texto, ó. No primeiro dia da semana, da manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro especiarias aromáticas que haviam preparado. Preparado para quê? O que elas fizeram com isso aí? Jogaram onde? Colocaram onde? O texto diz onde elas colocaram? O que está escrito sem dizer? Perderam tempo. Não está escrito nitidamente aqui. Está que elas perderam tempo, mas não diz onde elas colocaram o negócio. Gastaram tempo naquilo que não era para aquela ocasião. Podiam ter preparado uma festa da ressurreição. E por que não prepararam? Porque esqueceram. Então, segunda coisa, inverteram. Inverteram o processo, inverteram a cerimônia. Foram para a ressurreição, foram para a sepultura quando era para ir para a ressurreição. Porque, olha quantas lições nós temos aqui. E não é isso que acontece muitas vezes conosco? A fala de hoje, irmão, a pregação de hoje, é sobre isso. Vamos nos posicionar. Vamos tomar posições firmes, de cristão autêntico. Não é cristão meia boca. O que é um cristão meia boca? Tem, tanto faz. Vamos se posicionar. Que tipo de crente nós temos que ser? Que tipo de crente nós somos? Eu estou observando há bastante tempo algumas coisas que eu quero orientar os irmãos. Tenho percebido, e há poucos dias eu tive esse contato com uma pessoa que saiu daqui, e eu peguei e questionei, 2, por sinal. 2. Coincidentemente, esses 2 não voltaram aqui nunca mais. Nunca mais voltaram. Mas eu tive um encontro recente com os 2. Nunca mais voltaram aqui. Aí, eu questionei, engraçado, posso fazer uma pergunta? Posso. Me responda, por favor. Fiz uma estatística. Toda pessoa que chegou para mim dizendo, eu vou para outra igreja, porque meu filho está indo, porque minha mãe está indo, porque meu irmão está indo, está no mundo. Me responda isso. É um fenômeno? A pergunta é o seguinte, foi uma desculpa para sair da igreja? Foi a pergunta que eu fiz. Você estava engajado, sua filha estava engajada na igreja, sua esposa estava engajada na igreja, vocês estavam juntos, colocadinhos na igreja. Eu me lembro do dia em que eu fui à casa de vocês, todos sem congregar, e eu falei para vocês, vocês vêm para a igreja, Deus fará um trabalho com vocês, sua família inteira vai ser colocada na igreja. Até o mais novo, recente que nasceu, estava na igreja, nasceu no berço, era encaixado. Nasceu todo mundo encaixadinho. Se estivesse hoje aqui, talvez eles estariam aqui, ó. Talvez estariam aí se preparando para o retorno da mocidade quando chegar.
E aí eu perguntei, quanto tempo você não vai para a igreja? Ele disse, há 1 ano e meio. Há 1 ano e meio. E foi vantajoso, porque você não ia... É vantajoso? Não, agora eu vou tentar recuperar. Recuperar o quê? 1 ano e meio, cara, você fora da igreja, foi esse o tom da minha fala. 1 ano e meio, você fora da igreja, tira sua mulher, tira seu filho, tira sua esposa, tira todo mundo da igreja para ficar 1 ano e meio fora. Que lucro é esse? E falar que vai atrás de filho, vai atrás de marido, vai atrás de mulher, vai atrás de irmão, vai atrás de onde? Olha só que coisa interessante. Não, eu vou congregar. O outro foi a mesma coisa. Eu vou congregar ali com a... Eu vou ajudar a minha... Como é que ele falou? Eu vou ajudar a minha filha, que ela está fazendo um trabalhinho lá, eu vou para lá. Está todo mundo bonito. A música estava redondinha aqui com a família. Sabe onde está a música hoje? Sabe onde estão hoje? Canto nenhum. Aí eu levantei. 1, 2, 3, 4, 5. Falei, então, todos vocês, e eu tive a oportunidade de falar para 2, mentiram para mim, mentiram para a igreja, mentiram para Deus, queriam desviar, destruir a família. Diga para mim se eu estou mentindo ou não. Isso foi lá na minha casa. Não, pastor, eu vou voltar, eu quero saber se eu estou mentindo ou não. Só fizeram o trabalho de desfazer. Esse negócio de você estar encaixado dentro de um trabalho. Pastor, vou acompanhar meu filho, vou dar... Cuidado, irmão. Eu tenho experiência para ver que as pessoas que fazem, para dizer, que as pessoas que fazem isso, saem dos seus encaixes para ficar apenas perambulando para um lado e para o outro. E daqui a pouco estão desviados. Aí então eu mandei o link da escola dominical para o sujeito, né? Esse dia. Não, então vou mandar o link para você então, porque eu dei uma dura. Eu falei, dei uma dura, mas eu fiquei com tanta raiva. Não quero saber se você vai... não é porque você vai congregar comigo, não. Eu leio a Bíblia hoje. Nós saímos daqui, que hora era ontem? Quase meia-noite. Eu fui estudar a lição de hoje. Li hoje, depois do almoço. Não estou preocupado mas se você vai me ouvir ou não vai me ouvir, não é isso que eu estou preocupado. Eu penso e entendo que a formação cristã está um caos, porque o povo está trocando a palavra de Deus por qualquer coisa, por nada, por sono, por preguiça. Olhem para mim no meu olho verde. Está errado se você está fazendo desta forma. Você vai gastar tempo errado, você vai perder, vai fazer esforço errado, vai para lugares errados e vai ter que voltar, porque o pior do que isso é essa fala. Olha só, ele não falou para vocês no último encontro, que era na Galileia? Aí quando a gente vai lá para Marcos, capítulo 13, né? Capítulo 16, verso 9, 15, verso 9, acho que é isso mesmo. Olha lá, vamos lá para Marcos. Marcos, capítulo 16, verso de número... ressurreição, né? Capítulo 16... Olha lá, capítulo 16, verso 9, olha aqui. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto. Depois Jesus apareceu de outra forma. Peraí. Peraí, o texto antes que eu quero, irmão. Desculpe. É o verso 6. É o verso 6 que eu quero. 4, 6. Mas quando foram verificar, viram que a pedra era muito grande, que havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele.
vocês estão procurando Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Ele dá um outro sentido para essa fala. Aí ele diz assim, vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele está indo adiante de vocês para onde? Ele disse, olha lá, vão, diga aos discípulos que ele que ele está indo de vocês adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. Já estava dito. Elas estavam no lugar certo? Então é isso que muitas vezes acontece quando a gente esquece da palavra de Deus. Deus salva o nosso trabalho, mesmo quando a gente erra? Salva. Deus sempre dá uma saída para a gente. Ele não deixou. Ele fez aqui e usou um recurso para dar o sentido para aquelas mulheres. Mas elas tinham que ter ido para a Galileia. É lá. Quando a gente esquece a palavra de Deus, a gente começa a frequentar lugares errados, ambiente errado, perde tempo, perde esforço. Não é isso que Deus quer para nós. Vamos nos posicionar nesta noite? Em nome do Senhor Jesus, diga glória a Deus.